Eu acho que continua chamando a atenção também o mental do Palmeiras. É impressionante como há algum tempo já você para ver os jogos do Palmeiras, mesmo na adversidade, mesmo não jogando bem, mas o tempo todo você está acreditando que alguma coisa vai acontecer e o time vai reagir, vai empatar, vai virar. Porque não é a primeira vez, né, que o Palmeiras começa mal um jogo, desperdiça, entre aspas, um tempo inteiro jogando mal, mas você está ali o tempo todo entendendo ou achando que o Palmeiras pode a qualquer momento empatar e virar. E não é a primeira vez que acontece. A Ana citou, por exemplo, um jogo da temporada passada, né, da Libertadores passada, contra o Barcelona, e é assim constantemente. Então, além da qualidade técnica, tem essa parte mental do Palmeiras que chama muita atenção. Tem muita torcida que olha o time, toma um gol e você fala, não vai empatar? Não vai acontecer jamais. Nada. O cara fica ali desesperado. E agora? Correr para onde? O Palmeiras parece que faz um caminho oposto a isso, né? Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. E olha, galera, Paulo Andrade, estreando na Globo, resolveu falar aí do Palmeiras. Comentou aí o brilhante trabalho do Abel Ferreira. E você vai ver o que o Paulo Andrade falará do Abel Ferreira. Mas antes, dê o seu like, se inscreva aí no canal, confira a tua inscrição e deixe também o seu comentário aí. Aliás, eu quero te perguntar, você gostou dessa contratação da Plim Plim, contratando aí o Paulo Andrade dos canais da ESPN? Eu confesso que para a ESPN foi um baque gigante, hein? Perdeu o Paulo Andrade ali na narração da Premier League. Realmente a Premier League não vai ser mais a mesma. Pelo menos a gente tem ali o Vogel ainda na ESPN, né? Que é um nome muito bom também, excelente narrador. Mas Paulo Andrade, sem dúvida, vai ser uma perda muito grande para a ESPN e uma baita aquisição para a Globo, sem dúvida nenhuma. Vamos ver o que o Paulo Andrade falou do Palmeiras. E o Palmeiras ontem teve uma vitória no brilho de mais uma joia formada pelo clube recentemente, que é o garoto Estevão. Por isso a gente coloca aqui, ele está avaliado em 245 milhões, um jogador de 16 anos, que fez o primeiro jogo dele ontem em Libertadores da América e já se transforma junto com o Veiga, né, que foi um grande garçom, no rosto da vitória palmeirense ontem no Allianz Parque de virada. Jogo duro, o primeiro tempo foi bem ruim do Palmeiras. O Palmeiras não jogou bem o primeiro tempo, né? Já rodando os melhores momentos. E aí no segundo, o gol no fim do primeiro tempo, nos acréscimos, deu uma boa clareada no horizonte do Palmeiras pro segundo tempo. Se vira 1-0 é mais chatinho, né? 1-1 trouxe já uma confiança e tal. E a gente viu o primeiro gol aí, né? Ana, Paulo e André. 6 minutos anulado pelo assistente, mas depois confirmado 6 minutos. Demora, né? Muito. Aliás, eu tenho achado o VAR da Libertadores esse ano meio confuso. Eles estão rodando a manivela. E assim, alguns lances que obviamente está claro a marcação, você já não precisa demorar tanto tempo para traçar a linha e tal. Tô achando meio confuso, não sei se é uma questão de software, de metodologia, de empresa, não sei se mudou, mas não tá legal. E como vocês viram a atuação do Palmeiras ontem indo buscar uma virada em casa, saindo atrás com um gol no comecinho? Palmeiras na Libertadores, né? Porque quase sempre acontece isso. Tem acontecido isso, né? O Palmeiras reage. Eu lembro que eu trabalhei num jogo ano passado, acho que Barcelona de Guayaquil. Né? Palmeiras sai atrás e vira, acho que 4-2, né? E vai buscar a diferença. Eu acho que faz parte um pouco do período do Palmeiras, porque no ano passado, nesse mesmo período, o time também tinha algumas questões, né? O Abel estava encontrando uma outra formação. Eu acho que o que tem de diferente do Palmeiras desse ano para o do ano passado é que o Abel, eu vou usar uma palavra que não é a melhor, mas eu acho que ajuda a entender um pouco, ele está menos teimoso. Se falava muito na possibilidade do Estevão jogar, e ele colocou o garoto para jogar e conseguiu, de alguma forma ali, com que o Estevão respondesse. Acho que o Rony entrou bem no segundo tempo. Também. O Veiga, que tem sido muito criticado, participou ontem, né, de mais uma vez. 3 assistências, né? O Veiga... Eu acho uma maluquice as críticas que são feitas ao Veiga, porque quando ele tá super bem, ele faz um gol e uma assistência, e quando ele não tá tão bem, ele dá 3 assistências. Então, tem alguma coisa aí que é uma conta que não fecha pra mim. Mas é importante esse resultado pro Palmeiras, porque na primeira rodada, poupou o time pensando na final do Paulista e veio com um empate de fora de casa, o resultado foi melhor do que a performance, e vencer em casa para esse time tem que acontecer como aconteceu ontem. Eu acho que continua chamando a atenção também o mental do Palmeiras. É impressionante como há algum tempo já você para ver os jogos do Palmeiras, mesmo na adversidade, mesmo não jogando bem, mas o tempo todo você está acreditando que alguma coisa vai acontecer e o time vai reagir, vai empatar, vai virar. Porque não é a primeira vez, né, que o Palmeiras começa mal um jogo, desperdiça, entre aspas, um tempo inteiro jogando mal, mas você está ali o tempo todo entendendo ou achando que o Palmeiras pode a qualquer momento empatar e virar.
E não é a primeira vez que acontece. A Ana citou, por exemplo, um jogo da temporada passada, né, da Libertadores passada, contra o Barcelona, e é assim constantemente. Então, além da qualidade técnica, tem essa parte mental do Palmeiras que chama muita atenção. Tem muita torcida que olha o time, toma um gol e você fala, não vai empatar? Não vai acontecer nada. Jamais. O cara fica ali desesperado. E agora? Correr para onde? O Palmeiras parece que faz um caminho oposto a isso, né? Tomou o gol, calma, que naturalmente, e não precisa nem fazer tanta força, nem apresentar um futebol mágico, mas a virada vai acontecer. Então, assim, um time que mentalmente está muito acima, acho que de todos os outros. E acredita muito no que é treinado. Exatamente. Essa questão mental tem muito a ver com isso também. Você vê que o Palmeiras sentiu que ontem o caminho era botar a bola na área por cima e foi assim, ó, escanteio ok, é bem trabalhado, é uma bola parada, mas depois, no segundo tempo, já veio com o Palmeiras cruzando as bolas, cruzando e cruzando bem, não é aquela bola aleatória, é aquela bola venenosa que vai na direção do gol para alguém tocar e aí saem os gols, enfim. Então tem um pouco dessa coisa do mental e também da confiança no que é trabalhado, né? No programa de terça, o Rizek perguntou, e quem será o melhor substituto para o Hendrick? Quando eu falei, o Abel. O Abel é o melhor substituto para o Hendrick. Ele é que vai saber solucionar o problema quando o Hendrick for embora. E, pelo jeito, já está começando com esse menino, com o Rony tendo mais oportunidades agora. Ele ontem pôs o Rony perto do Flaco, já os dois ali meio enfiados. E o Rony, cara, o Rony é um salseiro, um jogador com a velocidade que ele tem, forte, com a agilidade que ele tem, forte, confiante, enfim. Eu acho o Rony assim, um jogador raro pro nosso futebol, assim, porque ele tem muitas virtudes, sabe? E ele voltou a jogar bem, né? Ele não terminou bem a temporada passada. Terminou na reserva até, né? Terminou na reserva, ele voltou a jogar bem. Ontem, por exemplo, foi super bem no jogo da Argentina contra o São Lourenço, foi super bem nas duas partidas contra o Santos. Ontem o Palmeiras tinha o que eles chamam de a geração de R$1 bilhão, né? Os três entraram no campo, na soma dos valores, né? O Hendrick, o Luiz Guilherme e o Estevão. O mais jovem dos três é o Estevão, com 16 anos. Que é um jogador que começou no Cruzeiro, com o nome de Messinho. O Palmeiras foi lá e tirou ele do Cruzeiro com 14 anos. E ele veio trilhar o caminho. Você vê que a imagem dele... É da semana passada essa. É. E ele... e ele veio 16 anos, pô. 16, ele é o mais jovem dos três, né? Do Luiz Guilherme, do Hendrick e ele. Eu queria perguntar se vocês acham que é um ajuste no discurso do Abel. Ninguém é obrigado a falar uma coisa um dia e morrer abraçado nas suas palavras o resto da vida. Mas no ano passado, o Abel foi muito enfático quando era questionado por que o Hendrick, por que o Luiz Guilherme não tinham muito espaço na Libertadores. Por exemplo, eles foram reservas contra o Boca e já vinham pedindo passagem, especialmente o Hendrick, que vira titular depois. Mas o Abel falava que Libertadores não era para garotos, que Libertadores, especialmente jogos de mata-mata, né? No caso maior que o jogo de ontem. Eram jogos para jogadores mais experientes. E esse ano, quando ele coloca os dois como titulares, o Estevão e o Luiz Guilherme, e o Hendrick entrando no campo, vocês acham que tem um ajuste no discurso do Abel aí? Principalmente por esse garoto com 16 anos ter sido titular, cara. Eu acho que tem um ajuste no discurso? Eu acho que não. Eu acho que ele vai segurar o menino também, ele vai tratar como ele fez com o Hendrick, trabalhar direitinho, devagar, sem criar muita expectativa. Acho que ontem teve até a questão da Disney na coletiva, alguém perguntou e ele falou, não, ele vai pra Disney, só que ele vai me levar. O Hendrick não me levou e tal. Então, assim, eu acho que muito do sucesso do Hendrick tem a ver com o fato dele ter tido um técnico só desde que subiu pro profissional. Encontrou o Abel e vai embora do Palmeiras com o mesmo Abel. Acho que o Estevão vai acontecer com ele a mesma coisa. Não sei se o Abel, pelo menos por agora, não vai sair do Palmeiras. Então, o Abel vai poder maturar o menino também. Não era o time titular, tanto que o Mike entra no lugar do Luiz Guilherme e o Rony entra no lugar do Estevão, né? E o Hendrick depois vai entrar no lugar do Flaco Lopes. Então, não era o time titular, eu sei. Mas era um jogo importante, cara, e ele começou com 2 garotos. Não, eu acho que ele teve essa atitude de botar os garotos mesmo em campo e tal, mas eu acho que ele vai cuidar direitinho, assim, eu acredito que o Estevão não vai se tornar um titular hoje do Palmeiras. Domingo contra o Vitória, talvez não comece jogando, entendeu? Acho eu, assim, palpite, eu não conheço tão bem o Abel a fundo para imaginar o que ele pode fazer, mas... conhecendo um pouquinho da metodologia dele, eu acho que ele vai cuidar com muito carinho, muito devagarinho, porque ele ainda é mais novo do que o Hendrick, né? 16 anos, cara. Eu vi muito... rapaz, a gente viu muito mais o Hendrick, é muito mais fácil falar do futebol do Hendrick do que do garoto de ontem. Mas com 16 anos, e assim, não é só o jogo de ontem, né? Fez gol de cabeça, né? Assim, que é bacana, assim, né? Ele já vem com o histórico de ser um jogador que, era chamado de Messinho no Cruzeiro. Agora, alguma coisa, olhando pro outro lado, tá errada no Cruzeiro, né? Eles perderam ele e perderam o Vitor Roque, né?
quanto de dinheiro. Só de dinheiro já ficou pelo caminho, e além da qualidade técnica. O Cruzeiro dos últimos anos Bom, é um clube... não pode ter 2 meninos desses na base e deixar escorrer assim, um pro Atlético Paranaense e o outro pro Palmeiras. Para 2 rivais internos, Exato, né? Não é que exato. você está perdendo para o Real Madrid, Exato. você está perdendo para rivais internos, É isso. né? Antes da maioridade. Vamos ouvir na coletiva pós-jogo o Abel Ferreira falando sobre a joia palmeirense. Fico feliz por teres feito um belíssimo jogo, mas do mesmo modo como quando não jogavas, lhe disse para calma, que tudo acontece no tempo de Deus, calma agora também, porque acho que o negócio amanhã vai ser não feio, vai ser ao contrário, vai ser bonito, toda a gente vai falar. Fico feliz porque ele merece, porque é fruto do trabalho dele também. Dar os parabéns também aos pais dele, seguramente são bons pais, porque ele é um bom moleque, vocês veem da forma como ele fala, fico muito feliz. Acho que o futuro, as novas gerações do Brasil, e vocês já viram, o Luís, o Estevão, o próprio Hendrick, são meninos de bom coração, bem formados, boa cabeça, e acho que se nós todos tratarmos bem dele, e eu como treinador e formador, e vocês como jornalistas, acredito que em 5, 6 anos as coisas podem ser muito boas, não para mim, para o Brasil. Bom, daqui a 5, 6 anos o Estevão vai estar jogando na Europa, muito provavelmente. A Libertadores, cada vez mais, é um futebol sul-americano como um todo, é a base de craques que vão brilhar na Europa. Com 17 anos, entrou no lugar do Arrascaeta e cobrou o escanteio, deu assistência para o Léo Ortiz. Jogador mais jovem da história do Flamengo a dar uma assistência em Libertadores. Foi destaque da Copinha, né? E campeão da Libertadores Sub-20. O Kendry Páez, do Independente Del Valle, que já está vendido para o Chelsea, com 16 anos, participou dos 2 gols contra o São Lourenço da Argentina. Ele sofreu um Foi pênalti eleito o Hero of the Match, porque na Libertadores é isso, o melhor em campo é o Hero of the Match. e deu o chute inicial no gol do Royos. O goleiro acabou dando o rebote. Vai ser jogador do Chelsea. Então é isso, somos o celeiro. Se você avançar algumas casas, você pega o que eram alguns jogadores nossos há 3, 4 anos, o que eles estão fazendo na Europa agora. Também foi uma rodada de destaque de brasileiros, né? Champions League essa semana, né? A gente pode falar de Rodrigo, a gente pode falar, o Vinícius numa outra categoria, mas o Rodrigo, o Vinícius, o próprio Rafinha, que são jogadores muito jovens, entre outros, tá? Eu tô lembrando desses 3 nomes especificamente, também porque minha memória é ruim. Mas no Arsenal você tem o Gabriel Magalhães, exato. Martinelli, Gabriel Jesus. E especificamente essa semana que teve rodada de liga, a gente vê que o processo ele tem continuidade, eles não estão batendo e voltando, eles estão tendo tempo também para se aprimorar no modelo de jogo com maior competitividade, maior intensidade, como é no futebol europeu. Eu acho isso muito importante. Aconteceu e tem acontecido muito de bater e voltar em alguns momentos aqui no futebol brasileiro, mas essas verdadeiras joias, elas estão indo e continuando, dando sequência. Eu acho que isso também é um grande mérito do que a gente vem vivendo, especificamente com algumas categorias de base do Brasil, por isso que eu não canso de enaltecer o que faz o Palmeiras, porque eu cobri o clube quando começou esse processo de mudar e transformar o que seria hoje a principal categoria de base do país. Quando eu digo principal, não é porque ela é maior, é a forma como eles fazem a prospecção e a avaliação desses jogadores. Então, assim, tem jogador de 11, 9, 13 anos que estão na mira e não é por acaso, eles têm uma sequência de acompanhamento. Por exemplo, né? O Hendrick veio de Brasília para o Palmeiras. Exatamente. O Estevão veio de BH para... Então, assim, não é que o menino nasceu ali na periferia de São Paulo e foi captado ali. É Brasil todo, né? E ontem você tinha 1 bilhão em campo, cara. O Estevão, o Luiz Guilherme e o Hendrick. Isso na soma, falou, 1 bilhão em campo. Em relação aos meninos na Europa, por isso o futebol europeu tem buscado os meninos cada vez mais novos aqui, pela lei com 18, né? Porque eles terminam a formação já na Europa. Então, eles quase que são um pouquinho... O Vini hoje é muito mais um jogador europeu formado no Real Madrid do que no Flamengo. Ele já tem mais tempo de futebol no Real Madrid do que no Flamengo. Claro, saiu em futebol 18. profissional. Bem observado. Então, assim... Essa adaptação para eles está ficando mais tranquila Paquetá também. Porque eles estão mais europeus do que brasileiros na formação. A exceção que comprova essa regra é o Neymar, que jogou muito tempo no Brasil, mas é uma exceção. Uma exceção. O Gabriel, por exemplo, que é um baita jogador, um ídolo do Flamengo, não conseguiu jogar na Europa. As pessoas usam até isso pejorativamente contra ele. Mas assim, é que às vezes a formação ela não foi bem feita quando ele foi. Ele já estava meio que pronto. Então, por isso, assim, o Pato é um exemplo de sucesso. Foi jovem para a Itália, novinho, com 18 anos. Ele praticamente virou um atacante europeu, italiano. Fez sucesso no Milan pra caramba. Ganhou
Muito lá. Então, assim, eu acho que cada vez mais esses meninos... Esse aqui com 18 vai. Não tem jeito. O Lohan, do Flamengo, a mesma coisa. Já tem proposta por ele, já procuraram por ele. Então, assim, eu acho que o Matheus França, que saiu do Flamengo, foi pro Crystal Palace. Chega no City já para ser titular do City, Exato. né? O Guardiola já queria ele para ser titular, E né? o Palmeiras é muito competente nisso também, né? Não só na prospecção, mas no desenvolvimento e na transição. A transição é muito difícil da categoria de base para o profissional. E aí, o Abel e aí chega demais. na cereja do bolo, que é o Abel, que tem se mostrado assim expert em avaliação. O Palmeiras, 2 títulos de Libertadores atrás, montou aquele meio de campo que tinha Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino. E foi assim que derrotou o River Plate na Argentina do jeito que derrotou, né? Com os 3 recém-promovidos da base para o profissional. E o Abel tem se mostrado também muito feliz. Eu acho que esse capítulo, Palmeiras e Boca Juniors, é um capítulo à parte, porque ali ele erra de um jogo para o outro. Eu concordo com você, que eu acho que ele teve uma mudança de mentalidade também. Eu falei teimosia na abertura do programa, não é teimosia que eu não gosto dessa palavra. Mas o Abel, ele, assim... Aprendeu, talvez, né? Assim, de um jogo para o outro ali, ele erra. Ele poderia ter ousado e... O Endrick mostra isso claramente no segundo tempo do segundo jogo, mas era tarde demais. Agora, até nas escolhas de quem vai ficar, de que jeito vai ficar, Gabriel Menino, dá uma segurada, senta, sai de cena, volta, né? Patrick de Paula, parecia o mais promissor deles, liberou, mas por que liberou o Patrick de Paula? E de repente o Patrick de Paula tem se mostrado um cara... Você imagina se o Endrick, quando subiu no Palmeiras, fosse o Abel, daí a 6 meses fosse o Dorival, daqui a 6 meses o Mano, daqui a 6 meses o Luxemburgo, Faz total sentido. Esse garoto talvez não tivesse alcançado o nível que ele alcançou. Faz total sentido. Poderia ter alcançado, poderia, porque ele é muito bom jogador. Ele alcançaria. Mas assim, ter um mesmo técnico ajudou demais. E um cara que quis ajudar o Endrick. Tá na cara que o Abel quis ajudar o Endrick, como quer ajudar o Estevão, o Luiz Guilherme, o Vanderlan, lateral esquerdo, que também é um ótimo jogador. Enfim, outros, como ajudou o Danilo, o Gabriel Menino, enfim. Tem um técnico que está disposto a ajudar, a formar, não só extrair o futebol, mas a formar o atleta ali, entendeu? Então, assim, eu garanto que o Endrick talvez não alcançasse a seleção brasileira se tivesse tido um técnico a cada 6 meses, tão jovem. Agora, de novo, o Abel gabarita, né? Se você pensar os objetivos dos 2 jogos que ele fez na Libertadores, no jogo da ida, descansou o time... Descansou 7 titulares para a final do Campeonato Paulista, a qual venceu. E foi lá, trouxe um grande empate, ótimo, então gabaritou. Aí ontem também descansa jogadores, né? Rony no banco, Endrick no banco, descansa jogadores, coloca a garotada em campo, 3 pontos em casa. Beleza, já tem um time mais inteiro para a estreia do Campeonato Brasileiro. É o Abel Ferreira, a diferença que ele faz. E a classificação do grupo, depois da semana, ficou assim, com o Palmeiras chegando a 4 pontos, empate fora, vitória em casa. E vamos plugar aqui a classificação do grupo F. O Independente Del Valle tem os mesmos 4 pontos, eles ainda não se enfrentaram. Próxima rodada. Próxima rodada, no Equador, o Liverpool com 1 ponto e o São Lourenço já vem com prejuízo aí, né? Que só tem 1 pontinho, em 2 rodadas vai ter que correr atrás a equipe do São Lourenço. Eu acho que aí passam os 2 primeiros. E o confronto direto... O Palmeiras eu não tenho dúvida, vai ficar entre... o Del Valle eu acho que é melhor que o São Lourenço também. Vai ficar entre São Lourenço e Del Valle. Isso, a disputa da segunda fase. E aí o confronto direto vai acabar decidindo... Isso aí. Tá, então Paulo Andrade rasgando elogios ao Palmeiras do Abel Ferreira. Ele dizendo aí que na opinião dele, e de muito palmeirense certamente, o Abel Ferreira cometeu praticamente um deslize no Palmeiras, que foi no enfrentamento na semifinal contra o Boca Juniors em 2023, não ter aproveitado melhor aí a base, especialmente o Endrick. E aí culminou na decisão de pênaltis que eliminou o Palmeiras, eliminou a chance de ir para o Maracanã disputar a final contra o Fluminense. O que você achou aí da análise aí do Paulo Andrade de Companhia Limitada sobre o maior campeão do Brasil na Libertadores? Coloca aí a sua opinião, vejo você então no próximo vídeo, que pode ser um desses. Avante, palestra!